Agora, esse é o problema. Quem é que vai assumir o Flamengo agora? Esse é o problema. Se conseguir descobrir um cara bom, um nome factível, eu trocaria. Sinceramente, eu trocaria. Aí eu vou querer saber já do Fábio Luciano e vou querer saber dos dois se a situação do Diniz é essa também. Se é fato novo que precisa e por que caiu tanto de rendimento o time do São Paulo, tá? A gente já fala sobre isso e da relação elenco-treinador nos dois casos, no Flamengo e também no São Paulo. Vamos ver a classificação como é que tá, então, com essas duas derrotas. Claro, os dois times não somaram pontos, mas só pra gente ter uma ideia aí, olha. O Internacional, então, ainda vai jogar, tá? Tem 28 pontos. Ele pode ir, tem 28 jogos, ele pode ir a 53, o Galo tem só 27 jogos. Tem 2 jogos a menos, então, que o São Paulo. O Flamengo, ele tem 49 pontos, é a mesma pontuação que o Grêmio, e 2 pontos a mais que o Palmeiras, que tem 1 jogo a menos. Então, essa é a situação ali da parte de cima da classificação. Vamos direto ali para o Pedro Henrique Torre, que está no Maracanã. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Rogério Ceni. É importante nós ouvirmos essa entrevista já aqui dentro do Sport Center e também a do Fernando Diniz. Na última entrevista coletiva, Pedro Henrique Torre, depois da derrota para o Fluminense, a gente discutiu muito como o Rogério falou das chances perdidas pelos jogadores. Erros grotescos, né? Foi o termo que ele usou. Hoje, erros também aconteceram. Vamos ver como é que vai ser a posição, então, do Rogério em relação a esses erros, principalmente de finalização. Não caiu muito bem contra o Fluminense. E hoje, qual que será que vai ser a postura do Rogério? Pedro, boa noite aí para você. Boa noite, Bruno. Boa noite, amigos do Sport Center. Olha, essa é a expectativa, né? Já na quarta-feira, depois da derrota, no finalzinho ali, um erro do Felipe Luiz para o Fluminense, derrota, na verdade, de virada, vitória do Fluminense. Demorou bastante, mais do que o normal, a coletiva do técnico Rogério Ceni, conversas com a diretoria, o diretor executivo de futebol Bruno Spindel, o vice de futebol Marcos Braz, e aí o clima aumentou, a pressão aumentou sobre o técnico Rogério Ceni. Houve um respaldo ao trabalho dele, ele poderia fazer qualquer tipo de mudança, mas exigiam resultado. O resultado, mais uma vez, não veio neste domingo aqui no Maracanã. O Flamengo perdeu por 2-0. Rogério Ceni ousou, tirou 3 jogadores até importantes do time do Flamengo, 2 deles muito queridos pela torcida por ter a relação com a base, o Hugo e o Natan. Entrou com o Gustavo Henrique, que tem uma grande rejeição de parte da torcida. O César também talvez tenha falhado no último gol, isso aí eu deixo para vocês, mas muita gente aqui com o nariz torcido para a atuação do César no finalzinho. E na frente, claro, teve aquela aposta do Gabigol. O Gabigol perdeu com 1 minuto de jogo no Fla-Flu, uma chance incrível debaixo das traves. E aí aqui, contra o Ceará, o Pedro hoje, que foi o seu substituto, perdeu incrivelmente 2 chances aqui no Maracanã e ficou muito complicado para o Flamengo, não conseguiu penetrar ali na área do Ceará, e aí a situação ficou muito complicada. Eu ficava até observando demais as reações, tanto do Rogério Ceni quanto do Gabigol. O Gabigol, lembra, contra o Fortaleza, já tinha torcido o bico para o Domi, porque tinha ficado no banco de reservas. Hoje até cumprimentou o Rogério na saída do jogo ali, mas o clima está bem pesado, protestos na porta do Maracanã, quando o time chegou aqui, houve protestos também no Ninho do Urubu, faixas cobrando a diretoria, cobrando os jogadores. Então a gente não sabe muito bem, Bruno, sinceramente, aqui tentando conversar com algumas pessoas do dia a dia do Flamengo aqui, está um pouco difícil de saber o que de fato vai acontecer. Eu não posso garantir nada aqui agora, nesse momento, o que vai acontecer. A expectativa é ainda de que o Rogério vá conceder entrevista coletiva. Mas vários diretores do Flamengo estavam aqui, como acontece em todos os jogos. Assim que o Ceará marcou o segundo gol, no finalzinho da partida, todos eles levantaram e saíram, provavelmente rumo ao vestiário ou rumo ao estacionamento. Alguns deles nem frequentam as dependências ali do futebol. Certo é que a pressão está enorme sobre o técnico Rogério Ceni. Chegou a essas 2 derrotas no início de 2021. A aposta do Flamengo poderia chegar, encostar bem no São Paulo, um desequilíbrio do São Paulo, e aí o Flamengo encostar, mas o que aconteceu foi um desequilíbrio do Flamengo. Além disso, no segundo tempo, o Rogério Ceni fez várias trocas, tirou o Gustavo Henrique, mais uma vez botou o Arão na zaga, já no intervalo.
ala. O Diego no meio de campo, o time até melhorou a sua apresentação, cercou a área ali do Ceará, mas aí depois ele apostou no Vitinho, quase como um lateral direito, um dublê de lateral, ala, e aí depois no último gol o Vitinho, num contra-ataque, ficou vendido ali na frente do Kelvin. O César também não foi muito bem na partida, Gustavo Henrique levou um amarelo com 5 minutos, então são muitas críticas direcionadas à questão das atitudes que o Rogério Ceni teve, das opções que ele teve nessa partida. Me perguntava antes do jogo, mas por que a troca por exemplo, tirar o Hugo, já que o Diego Alves está lesionado e o Hugo vinha jogando, e colocar mais uma vez o César? O que acontece é que o Rogério Ceni entende que o César ele tem um melhor traquejo com os pés, assim, para jogar mesmo, sair jogando na condição, e também treinou muito bem nessa semana, mas era um goleiro que, por exemplo, já não atuava há quase 2 meses pelo Flamengo, então poderia sentir o ritmo. Enfim, escolhas muito questionáveis do técnico Rogério Ceni. A gente vai ficar no aguardo aqui no Maracanã, uma festa imensa do Ceará, com seus dirigentes, integrantes da comissão técnica, no segundo gol, todo mundo explodiu com incrível alegria, o time fez um bom jogo contra o Flamengo, mas de fato o Flamengo tem uma cara, Bruno, que está esfarelando. E agora a preocupação não é só em título brasileiro, acho que fica bem distante isso, defender o título brasileiro, é a ameaça, sim, de não ter a vaga no G4. O Flamengo ali perdeu 2 partidas, já tem gente subindo, o Grêmio, o Palmeiras ainda está disputando a Libertadores, então tudo isso vai apertando ainda mais o cerco na Gávea, que já tem a questão política também fervendo. Esse ano tem eleição no fim do ano, então podemos esperar muito assunto do Flamengo aí nas próximas horas. O Fábio Luciano entende muito bem como isso funciona, imagina agora. Então a gente vai ficar de olho aqui, esperar ver se o Rogério Ceni de fato vai conceder a entrevista, como é o esperado, e quanto tempo isso vai demorar. Já demorou demais no Fla-Flu, vamos ver quanto tempo vai levar neste domingo. Um clima bem difícil aqui no Maracanã, Bruno. Pedro, assim que você tiver novidade, você volta, tá? Sei que você tá por aí, vai acompanhar a entrevista, vai seguir apurando também os bastidores do Flamengo. A prioridade é para sua informação aí do Maracanã, tá? E essa sensibilidade do repórter que tá no local, Fábio Luciano, que é importante, né? A reação dos dirigentes, a insatisfação dos torcedores antes da partida, certo? E o termo que ele usa, o Flamengo está esfarelando, que serve também para o São Paulo, Fábio. Mas é o que ele falou sobre o Flamengo. Não, mas é isso, assim, a visão do Pedro, né, é privilegiada, porque, como você colocou, Bruno, ele consegue acompanhar a partida, então ele consegue entender o que está acontecendo dentro do gramado, o que é colocado pelo Rogério como treinador, algumas discussões dos jogadores e também da diretoria, né, porque agora os diretores também estão expostos. Eles se posicionam em um local do campo que quem está presente ali consegue ver insatisfação, ou alegria, ou questionamento com a arbitragem. Então isso tudo fica muito exposto, né? Assim como o Diniz ficou muito exposto no lance do Tietê também. Então o Pedro tem essa visão privilegiada com relação ao ambiente que se é criado quando se tem um resultado como esse do Flamengo hoje. O que eu ia colocar, Bruno, assim, em cima do que o Pedro falou também das mexidas que o Rogério Ceni fez hoje, então ele veio com 3 mudanças, né? Ele tira o Hugo e coloca o César, ele tira o Natan e coloca o Gustavo Henrique, tira o Pedro e tira o Gabigol e coloca o Pedro. E, na minha opinião, assim, desde o início do jogo, entendendo como o Ceará viria para a partida, então, assim, com relação ao Hugo e ao César, o correto seria manter o Hugo. Por quê? Porque é um cara que já está jogando. É um cara que conseguiu o seu espaço e que perdeu a posição com relação ao titular absoluto, que era o Diego Alves. Então, assim, por que não manter o Hugo? Em cima do que o Pedro colocou. Ah, mas o César, de repente, ele consegue sair melhor com os pés. Em que momento que o Flamengo imaginou que iria precisar do goleiro para sair jogando com os pés, se o Ceará veio para o Maracanã somente para jogar no contra-ataque? Então, assim, o que o Ceará fez hoje? Ele recuou toda a sua linha de jogo para trás do meio de campo, marcou o Flamengo, deixou o Flamengo sair da maneira como o Flamengo quis. Poderia sair com Gustavo Henrique, com Rodrigo Caio, com Isla, com Felipe Luiz, com o Arão. Poderia sair com qualquer jogador até o meio de campo, que o Ceará não ia se incomodar. Então não tinha necessidade de trocar o goleiro pela qualidade que ele tem com os pés. Diferente quando você vai enfrentar um adversário que te marca sob pressão, joga dentro da sua casa. Então, assim, é uma situação diferente para o goleiro. Então poderia ser feito dessa forma. Mas em um jogo como o de hoje, que o Flamengo iria dominar a posse de bola como dominou, que o adversário não ia fazer nenhum tipo de pressão no sistema defensivo do Flamengo. Então não tem muita